paz do Senhor, amados. Eu sei que eu dei uma parada nos vídeos, mas foi por um bom motivo. Eu estou me preparando, irmãos, para uma causa urgente que chegou sem avisar e que, assim como eu, pegou milhões de pessoas desprevenidas, e vocês sabem do que eu estou falando. Irmãos, o cerco vai apertar para o nosso país. O princípio das dores, ele começou há algum tempo, mas aqui nesse lugar, as dores de parto estão aumentando consideravelmente. E nós não podemos desprezar esses alertas. O Senhor tem nos dado tempo para despertarmos e nós precisamos de aproveitar esse tempo para nos preparar daquilo que está chegando. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Muitos dos que hoje dormem serão pegos desprevenidos, mas muitos dos que acreditam, que já despertaram e que se acham muito espertos, também serão presas fáceis nos dias maus que se aproximam. Temos visto algo estranho acontecendo aqui nesse lugar. E eu nem posso falar o nome para vocês, mas vocês sabem o que está chegando para o nosso país a partir do dia 1º de agosto. E isso, irmãos, é desesperador. Parece, irmãos, que o juízo de Deus está chegando com força sobre essa nação. E não foi por falta de aviso. Já sabíamos que em determinado momento passaríamos por esse deserto. Infelizmente, irmãos, quando as pessoas acreditam nas pessoas erradas, elas não podem reclamar se tudo começar a dar errado também. Porque o pior tipo de ignorância, no meu conceito, é quando alguém defende o errado apenas porque não gosta de quem está do lado certo. Esse país hoje vive o pior cenário desde o seu descobrimento. Tudo de pior que poderia acontecer a um lugar se reuniu aqui, porque as pessoas, elas fizeram más escolhas. O que temos visto hoje são um bando de bestas repetindo frases feitas pelo inimigo de suas almas, que durante quase 20 anos está no poder e nada fez para o povo, senão prometer e promover a extinção da família e dessas coisas que eu estou escrevendo, além de aliar com as maiores do mundo. Por isso, a conta chegou. E pior do que isso, nós é quem vamos pagar. Alguém disse uma frase bastante interessante que vem de encontro com o atual momento que estamos vivendo. Cuidado ao defender ideias, coisas e pessoas. Veja se você não está sendo induzido ao erro. Quem defende os lobos, sacrifica as ovelhas. É mais ou menos isso que estamos vendo acontecer. Há algum tempo, eu tive um sonho. Já faz alguns anos. Na verdade, eu tive uma visão de algo terrível que iria acontecer aqui nesse país. Quando eu postei o vídeo falando do sonho, muitos não deram atenção, mesmo porque naquele tempo era quase impossível que essa situação viesse a acontecer aqui. Nosso país, irmãos, ele sempre foi conhecido pela alegria, a fartura, riquezas, o carisma das pessoas, as boas relações que os nossos governantes têm com os vizinhos e principalmente por nunca ter se envolvido em conflitos ou guerras. Mas parece que algo está acontecendo. Quando eu sonhei, eu vi algo perturbador. Eu jamais imaginei que isso viria a acontecer. E parece
que agora o sonho está se tornando realidade. Como está escrito, o Senhor não faz nada sem antes revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Irmãos, o Senhor me fez ver algo terrível que vai acontecer aqui. Se vocês ainda não assistiram, eu vou deixar agora parte desse sonho. Vejam que o que aconteceu pegou não só a mim, mas todos de surpresa, porque algo estava sendo planejado para esse lugar. Antes de vocês assistirem, irmãos, eu peço novamente para deixarem o like, compartilhar o vídeo nos grupos e deixar a opinião de vocês, mas com cuidado. Vocês sabem que nós estamos vivendo um tempo difícil, então conforme o que vocês falarem aí, vai prejudicar o nosso canal e a conta que vocês têm. Então cuidado com as palavras, procurem usar símbolos, sejam moderados, porque não são os nossos comentários que vai ajudar. As nossas orações, elas têm o poder de chegar ao trono do Senhor. E nós precisamos de orar por essa nação, irmãos. Eu fico dando conselho a vocês que está na hora de começarem a estocar mantimentos, carne, medicamentos para aqueles que fazem uso controlado, porque diante de uma crise, esses medicamentos, eles costumam a desaparecer. E o que vocês vão fazer? Quem tem alguma economia, compre a mais, compre com datas mais longas. Eu acredito, irmãos, do fundo do meu coração, que o Senhor tem um propósito para essa nação. Não é possível que o nosso bom Pai, Ele vai deixar a nossa nação, que sempre usufruiu de liberdade, de repente cair nessa armadilha. Eu sei que nós estamos pagando uma conta que não é nossa, mas nós precisamos de acreditar na misericórdia do nosso Deus. Está escrito que não cai uma folha do arvoredo se não for da vontade do Senhor. Então, o que está acontecendo conosco hoje é vontade dele. Nós falhamos em um determinado momento das nossas vidas, todos nós falhamos. Eu já cansei de falar para vocês que nós somos a maior nação cristã da terra. Então, amados, se nós somos a maior nação cristã do planeta, as escolhas que estamos fazendo, elas estão erradas. Porque nós temos que escolher pessoas que nos representam a família, a nossa fé cristã, os bons costumes, a liberdade, a vida. E se nós escolhemos um representante que não combina com aquilo que seguimos, com aquilo que professamos diante dos homens, então alguma coisa está errada. Se essa festa da carne que acontece aqui, que levam milhões às ruas, esses milhões têm cristãos ali sassaricando. Vocês não acham que eu estou certa? Vocês vão dar um voto de confiança numa pessoa que ela defende o aborto? Que ela defende o uso de determinadas coisas? Ainda libera 40 gramas? Será, irmãos, que é certo uma família ela ser constituída pelos iguais? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, amados? Tem alguma coisa que não bate. Então eu creio que o Senhor, Ele está balançando essa nação. Nós estamos sendo sacudidos para despertarmos do que está acontecendo conosco.
Será que nós vamos vender a nossa nação para os inimigos? Vamos entregar isso aqui de bandeja para aqueles que usam a bandeira vermelha, irmãos? Será que isso é certo? Então a gente tem que rever nossos conceitos, porque eu estou vendo pastores, padres, bispos defendendo uma coisa anticristã. E o Senhor precisa de descer o chicote nesse povo. É triste porque, de alguma maneira, nós também estaremos sendo sacudidos por esse despertar que está acontecendo aqui, por esse castigo. Então, quando a gente vê uma pessoa que já tirou tanto dessa nação, que até outro tempo atrás era um simples serviçal aí, que eu não vou falar o nome, vou escrever aqui. E de uma hora para outra esse homem se torna um bilionário. Irmãos, não adianta esconder os fatos. Ninguém aqui é trouxa. Nós estamos sendo. O que está acontecendo conosco, irmãos? Será que o problema ele está na água que nós estamos bebendo? Pode ser, porque isso não é normal. Tem um estudo, irmãos, é um estudo atual, vocês podem pesquisar aí, que compara o QI do brasileiro com o QI do macaco. Isso não é normal. Nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Senhor, e não de um quadrúpede, de um símio. Então nós precisamos de rever as nossas ações, as nossas atitudes, nem quem estamos entregando a direção disso tudo aqui. Para que tipo de pessoa? Uma pessoa que sempre prometeu o que fazia e nada fez, só tirou? Uma pessoa que defende pessoas que estão escravizando o próprio povo de outras nações? Será que isso é certo, irmãos? Será que é certo uma formiguinha tentar lutar com um elefante? Para ele está tudo bem, irmãos. Ele vai continuar bilionário. A taxa que está vindo para nós não vai cair no bolso dele. Ele vai continuar viajando, comendo, gastando. E nós? Eu falo para vocês, irmãos, porque eu não trabalho. Eu vivo do que eu ganho de doações. Eu vou deixar meu endereço aí para vocês, porque um irmão lá do Paraná, ele me falou assim: oi, irmãzinha, me manda seu endereço, porque se eu conseguir alguma doação, eu envio para você. Eu vou aceitar de bom grado, irmãos. Eu vou deixar o endereço desse ministério, porque nós temos um ministério de oração, não ganhamos nada, viu, irmãos? Não cobramos oferta, não cobramos dízimos, mas quem quiser nos ajudar, pode contribuir sim. Eu acho que o Senhor me despertou para isso, não para enriquecer, mas de ser ajudada pelos irmãos. Quem quiser me enviar uma doação, eu vou deixar o endereço na descrição. Podem enviar pelo correio. Porque, irmãos, nós chegamos numa situação que está na hora de darmos as mãos uns aos outros, de estendermos aquilo que nós temos de sobra a outros que não têm. Vocês vão ver o que isso vai acontecer, porque a formiguinha, ela está lutando com o elefante e colocando na cabeça daqueles que seguiram ela e que seguem ela, essa formiga bêbada, de que nós somos um povo soberano. Gente, não é soberania. Aqui nós estamos olhando para alianças, para pactos, para acordos, e nós precisamos disso. Nós precisamos de entrar em acordos com os nossos vizinhos. Nós não podemos travar uma guerra
com quem é infinitamente maior do que nós. É claro que para ele isso não vai fazer diferença, mas nós vamos pagar uma conta, irmãos, muito cara. E vocês precisam entender isso. Não é sobre a pessoa, é sobre o que nós vamos passar. Não é sobre um partido, é sobre um povo. Não é sobre disputa, é sobre acordos e união. Se eu estou errado, se meu vizinho está reclamando que eu estou errado, eu vou entrar em guerra com ele, vou falar, eu vou fazer, então, mais do que eu estava fazendo, ou eu vou tentar entrar em um acordo e deixar de fazer aquilo que eu estou fazendo que está atingindo o outro. Como que eu posso criar uma moeda e falar que eu não quero que aquela moeda do vizinho entre mais no meu país? Eu não posso fazer isso. Então vocês precisam de acordar. Pelo amor de Deus, acordem. É sobre isso, irmãos. Quem quiser me ajudar com o Pix, porque eu falo para vocês, estoquem, mas eu, pessoalmente, ainda não tenho nada. Estou na luta. Então eu vou deixar meu endereço. Quem quiser enviar uma oração, do que vocês quiserem, irmãos, eu vou aceitar em o nome do Senhor Jesus. Porque nós estamos aqui nesse mundo de passagem, irmãos. E é nosso dever, como irmandade que somos, como corpo de Cristo a qual pertencemos, de nos ajudar uns aos outros. A ajuda que eu estou dando para vocês é uma ajuda fiel, ela é digna, porque eu faço vídeos aqui, trago alertas e não recebo nada por isso, porque não consegui ainda a monetização do canal. Então, irmãos, nós estamos vivendo uma situação muito delicada nesse país. Então, há algum tempo eu tive um sonho e o Senhor me fez ver algo terrível que vai acontecer aqui. Se vocês ainda não assistiram, eu vou deixar agora parte desse sonho. Vejam que o que aconteceu pegou não só a mim, mas todos de surpresa, porque algo estava sendo planejado para esse lugar e o povo não sabia. Então eu vou colocar agora e quero que vocês assistam e vejam como o Senhor abriu os meus olhos espirituais para mim ver uma determinada situação que pode sim acontecer no Brasil. Se não orarmos, irmãos, o que será de nós? Nós somos uma nação pacífica. Nós não nascemos para fazer guerras. Nós somos um povo de paz. Nós somos um povo cristão, tementes ao Senhor. Mas nós precisamos de abrir os nossos olhos, porque estamos sendo conduzidos para o fundo do poço. E se não for pela misericórdia do Senhor, irmãos, eu não sei o que vai acontecer com nós. Então assistam e ouçam agora esse sonho que eu tive. Irmãos, eu sonhei que eu ia num supermercado aqui perto da minha casa, mais ou menos assim uns 4 quarteirões. E quando eu desci a rua, eu estava assim tranquila, não pensava em nada, distraída com as coisas do mundo, entendeu? Então, quando eu cheguei nesse supermercado, esse supermercado, ele fica na esquina, no fim de uma subida. Então, quando eu entrei nesse supermercado e as filas estavam congestionadas. Tinha muitas pessoas comprando, assim como se elas estivessem assustadas, desesperadas. E eu, por estar distraída,
achei que era alguma oferta relâmpago que tinha acontecido, entende? Então eu mais que depressa comecei a olhar pelas bancas para ver onde estava tal oferta, sem antes questionar o que seria, como poderia estar acontecendo aquilo. Eu fui direto nas bancas olhando onde estava a oferta. Então vocês pensem aí, eu estava totalmente sonolenta, né? Sobre a situação que estava acontecendo. Não estava desperta, estava dormindo, porque eu fiquei mais preocupada com as ofertas, com o que poderia estar acontecendo, que estavam levando aquelas pessoas à agitação, do que realmente, espiritualmente falando, o que motivou as pessoas a ficarem agitadas daquela forma. Eu não questionei ninguém que estava nas filas. Eu fui logo procurando nas bancas para descobrir qual oferta seria que estava levando aquelas pessoas à total loucura, desespero mesmo. No sonho, elas estavam desesperadas para pagar as compras que estavam fazendo para sair dali. Então, irmãos, quando eu estava à procura dessas ofertas para saber o que estava fazendo aquele povo se desesperar em comprar coisas e em pagar logo para sair dali, eu ouvi um barulho que me direcionou para a entrada do supermercado. Era um barulho como se fossem milhões de passos se posicionando, andando na rua, e eu fiquei então assim em choque, porque eu ouvi aquele barulho que era muito estranho, e eu saí para ver o que estava acontecendo. Então, quando eu olhei essa rua, desde o topo dessa subida íngreme, eu falei para vocês, em todas as ruas tinham um exército de soldados, milhares deles. E o uniforme que eles usavam era igual ao da polícia militar. Era aquele marrom claro, mas eles tinham no braço esquerdo uma faixa muito vermelha que estava amarrada. Logo perto do ombro, uma faixa vermelha. E aquilo me chamou a atenção, mas me deu um temor e um pavor tão grande que eu fiquei paralisada olhando aquela situação. Então, irmãos, alguém sugeriu para mim, uma voz que eu não sei de onde veio, falou comigo: eles chegaram. Busque o mais rápido possível encontrar um abrigo. E no desespero, eu não conseguia sair do lugar, porque por onde eu ia, esse exército marchava e ele passava por cima de tudo que estava em frente, ao redor, do lado dele. Ele passava por cima, ele massacrava as pessoas, incrível, até nos carros, eles passavam por cima. E marchando, e esse exército, eles eram de pessoas iguais, eram como se fossem clones da mesma pessoa, porque o rosto deles eram parecidos. Eles não eram um exército de soldados com pessoas diferentes, eles eram iguais. Então, muito desesperada, eu consegui sair daquele local, que eu não sei aonde que é, eu já me encontrei em outro local, mas muito desesperada. Quando eu tive esse sonho, eu acordei assustada e relatei para minha mãe. Ela falou: nossa, isso deve ser alguma besteira, você sonhou pensando em alguma besteira, e na verdade não foi, irmãos. Eu acredito hoje,
pelos olhos da fé, que o Senhor me mostrou uma situação que em breve vai acontecer. Então eu acredito que estaremos entrando sim numa situação em que esse exército que aí está vai sair para as ruas. Então, irmãos, analisando o que estamos passando, o que aconteceu, né, aqui com esse exército, e como o sonho me chamava a atenção para essa faixa vermelha, mais ou menos a gente entende o que é. Eu sonhei isso há 7 anos atrás. Há 7 anos eu fui alertada. E agora eu vejo como no espelho acontecendo isso aí. Essa faixa vermelha indicando que esse exército agora, que aí estamos vendo, usa essa faixa vermelha. E ele vai ser treinado pelo dragão. Então pode ser que nós vamos chegar a uma determinada situação que esse exército vai invadir as ruas para que alguma providência seja tomada com nós. Mas foi um alerta, o desespero das pessoas comprando e eu totalmente distraída, pode ser um alerta para mim também, um alerta para a igreja. E tudo isso aconteceu e veio de repente. Por isso, irmãos, temos que vigiar em todo o tempo, porque os dias maus chegaram. Então, amados, como vocês puderam ouvir, esse sonho eu tive há 9 anos, parece. 9 anos atrás, eu não sei se foi em 2018 ou 2019. Temos que fazer as contas. Mas eu quero pedir desculpas, porque vocês perceberam que eu estou bem rouca ali. Na verdade, naquele dia eu estava muito gripada, a minha voz não estava boa, eu tinha gravado dentro de um carro, então não estava bom, sabe? Mas para vocês verem que coincidência, irmãos, isso aconteceu e esse sonho eu me lembro até hoje, irmãos, foi muito desesperador, porque eu estava distraída, sabe? Eu não estava atenta, desperta. E, na verdade, amados, naquela época, eu não estava tão desperta como agora. Por isso que eu falei várias vezes, eu não estava totalmente desperta, mas agora eu estou. E quando eu me lembro desse exército marchando, ele passava por cima dos carros das pessoas e ele colocava nas gaiolas as pessoas que não concordavam com determinadas ordens. Então, amados, é uma situação difícil que hoje nós estamos vivendo. Eu não sei se isso vai acontecer, mas veio como um alerta para nós. Nós que somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja, por isso nós precisamos, irmãos, de ajudar uns aos outros. A ajuda que eu estou dando para vocês é essa. É ficar ali batalhando, pesquisando, mesmo sem ser monetizado. Eu preciso de falar isso sempre, porque tem pessoas que falam assim comigo: nossa, irmãzinha, mas você pede tanto. Irmãos, será que é um QI de um macaco mesmo? É brincadeira isso, porque canais grandes que são monetizados, eles pedem Pix, eles pedem doações, eles têm grupo de membros e são pagos. Tem um aí famoso e ele é cristão, ele cobra 250 reais, irmãos, pelos membros. Cada membro paga ele isso. Então não é possível. Eu vivo de esmola, irmãos.
Então é tempo da gente se unir uns aos outros, fazer as boas ações enquanto podemos. Nós temos que trabalhar enquanto ainda é dia. Eu me lembro que quando eu gravei esse vídeo, eu estava saindo do hospital, porque eu estava com uma gripe, irmãos. É só misericórdia. Tanto é que vocês ouvem a entonação da minha voz e agora eu estava muito gripada. Tem o vídeo no canal aí, vocês vão ver o quanto eu estava rouca e mesmo assim com febre. Eu gravei o vídeo, eu não estou cobrando pela obra, pelo trabalho que eu faço, pela igreja. Eu estou pedindo ajuda. E nós precisamos de nos ajudar. Porque daqui para frente, irmãos, com essa formiguinha, com essa coisa que estamos vendo aí, jogando a culpa em outro. Tudo bem que eu acho que o que o Trump fez, falando, eu vou aumentar as taxas por causa disso, eu acho que não tem nada a ver. Mas enfim, está beneficiando o outro, né, irmãos? Está beneficiando a formiguinha bêbada. Infelizmente, irmãos, 2026, nós não sabemos como vai ser para nós. Porque se essa criatura voltar, irmãos, ela vai voltar com tudo. Vejam que até a União Europeia, ela está estudando um jeito de também trazer sanções para o Brasil. Então não está fácil. Precisamos de nos ajudar. Então eu espero que vocês me ajudem compartilhando, deixando o like. Se são 1000 visualizações, ao menos, pelo menos 700 likes. Porque desse jeito eu não vou conseguir monetizar. Então desculpa pela entonação da voz, eu estava gripada. Eu não sei se eu vou deixar o vídeo, esse vídeo do sonho no canal, ele ainda está aí. Porque eu estou falando algumas coisas que não devia. Mas enfim, que o Senhor possa ter misericórdia de todos nós, amados. Então corram, preparem seus estoques, fiquem atentos, porque Donald Trump está querendo fazer taxações de 500%, irmãos. Não é mais 50%, eu estou ouvindo que pode chegar a 500%. Então é só misericórdia. Então, amados, fiquem todos na paz do Senhor.